Olá, bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou Lucielda Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. Nesse vídeo de hoje estou trazendo uma peça bem rápida, bem fácil pra gente fazer, que é um vestido trapézio, e não vou fazer com modelagem. Sim, nós vamos cortar direto no tecido usando uma blusinha como referência. Para quem já acompanha aqui o canal há mais tempo, né, sabe que eu trago muitos vídeos, a maioria dos meus vídeos são sempre um vídeo a modelagem e no outro a costura. Porém, nesse vídeo eu estou trazendo dessa forma para facilitar para alguns que não conseguem fazer o molde. Então vocês comentem, depois que ver o vídeo, comentem aí o que vocês acharam, porque eu pretendo trazer mais vídeos como esse, com o intuito de facilitar. Mas para aqueles que gostam de comprar o molde, né, como a gente tem também disponível em outros vídeos, vai ter a modelagem desse também disponível para venda. O link vai ficar fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Agora tá querendo aí acompanhar esse passo a passo, rápido, simples e fácil? Vem comigo, vamos pro vídeo. Bem, e aqui vamos pro corte desse vestido. Para fazer essa peça, eu não vou usar molde, como já falei lá no início. Vou usar essa blusinha como base. Essa é uma blusa que fica bem soltinha no corpo, tá? Já tem aqui a folga de vestibilidade. Vou usar também esse tecido, é um crepe Duna. E eu tenho aqui 1,10 m. O meu tamanho é compatível com o tamanho M. Já vou iniciar aqui posicionando esse tecido na mesa, certinho aqui, ó, o tecido tá dobrado. Aqui são as auréolas e aqui vai ficar a dobra. Então eu vou espalhar ele certinho aqui na mesa. Posicionei aqui certinho o tecido, vou iniciar já cortando a parte frente. E a frente eu vou posicionar aqui, ó, na dobra do tecido. Vou posicionar da seguinte forma. Primeiro eu vou colocar alguns alfinetes aqui na minha peça. Coloquei aqui os alfinetes, ó, prendendo a lateral, e vou colocar também, como ela tem aqui esses babadinhos na cava, eu também vou dobrar esses babadinhos aqui para dentro, para deixar aqui essa parte da cava bem certinha. Colocado aqui os alfinetes, agora eu posso vir posicionar aqui no tecido duas coisas importantes, gente, para ficar certinho aí o seu vestido. Uma é a peça que você tá usando, né, ser uma peça que fique bem no seu corpo, já com a folga de vestibilidade. E outro ponto importante é que tenha esse decote aqui, ó, bem rente ao pescoço, porque aqui nós vamos fazer a parte da faixinha para dar o laço nas costas. Então, se for peças com decote e tal, aí não dá certo. Eu peguei essa peça aqui justamente porque ela tem aqui, ó, o contornozinho da gola, que é para marcar exatamente a altura que vai ficar aqui no centro-frente. Agora eu vou posicionar aqui da seguinte forma, ó. Coloco aqui certinho a parte da cintura e aqui eu vou deixar ela assim inclinada. Eu vou afastar, deixar ela afastada aqui da dobra e vou medir aqui, ó, os 4 dedos. Tá? Então ela vai ficar exatamente assim. Eu vou subir aqui um pouquinho, porque aqui eu vou cortar só até a altura do decote, mas ela vai ficar exatamente dessa forma. Marco aqui os 4 dedos e vou colocar o comprimento que eu quero esse vestido. Então ela vai ficar assim, nessa posição, e agora eu vou colocar aqui o comprimento. O comprimento eu medi 80, ficou 80 centímetros do pescoço, do centro mesmo aqui, ó, do pescoço para a barra, né? Ou seja, medir em direção ao joelho. No meu caso, eu vou deixar aqui com 80 centímetros, mas você deixa aí de acordo com o seu gosto. Vou medir aqui, ó, com a fita e vou marcar esses 80 centímetros. E agora eu vou marcando aqui para a lateral só a parte que eu precisei acrescentar aqui, ó. Ficou 27 centímetros. Então, eu vou marcando aqui, tô marcando aqui com o giz. No finalzinho aqui da minha blusa, eu também vou medir aqui os 4 dedos e vou fazer uma marcação, ó, aqui na lateral. A partir dessa marcação, eu vou fazer uma linha aqui inclinando para a cava, deixando 1 centímetro para a margem de costura.
Então, deixei aqui, ó, o centímetro da margem de costura e vou fazer inclinando aqui para a lateral. Para dar esse formatozinho evasê. Aqui no finalzinho, eu não vou deixar reto. Aqui, ó, vim marcando retinho, mas na lateral precisa subir um pouquinho, mais ou menos aqui uns 2 dedos. Então, eu marco e venho traçando outra linha curva aqui para o meio. Feito aqui essa parte, ó, que eu fui marcando todinho com o giz, eu vou marcar agora a cava. Vou deixar aqui um centímetrozinho de margem de costura também, venho marcando. E aqui na cava eu vou deixar bem retinho, exatamente na altura desse decote. Só que além dessa altura eu vou marcar um pouquinho mais para cima, 1 centímetro de margem de costura. Posso retirar aqui, vou complementar aqui essa marcação em direção à lateral. E agora eu posso vir recortando. Cortei aqui essa parte frente e aqui eu vou descer um pouquinho mais a cava, mais ou menos 1 centímetro aqui na lateral, para ela ficar mais soltinha. Cortada aqui a parte frente, agora vamos para a parte costa. Aqui para a parte costa, coloquei assim o tecido, aqui são as orelhas desse tecido. Vou dobrar novamente aqui a minha peça, vou dobrar agora com a parte das costas aqui para cima e vou também colocar alfinetes aqui na lateral. Colocado aqui os alfinetes, posicionei aqui a parte costa retinho, nas costas não precisa deixar aquele espaço aqui que eu fiz lá na parte frente, porque o franzido pode ficar menor mesmo. E aqui para colocar o comprimento não dá certo colocar aqui, ó, os 80 no centro-costa, como a gente fez lá na frente, porque a parte costa é mais alta. Então eu vou fazer aqui medindo pela lateral. Primeiro eu já vou baixar aqui o centímetro que eu baixei lá na cava da frente e agora a partir dessa medida eu venho com a parte frente, posiciono aqui certinho e faço a marcação. Coloco aqui, ó, certinho, marco o comprimento e preciso lembrar também que aqui ele vem inclinando um pouco para o centro, né? Vem traçando aqui uma linha curva para o centro. Então aqui no centro-costa vou deixar uma margem de costura de 1 centímetro, porque ele tem uma abertura, vai ter uma aberturazinha aqui e eu quero já aproveitar a costura para fazer que fica mais prático. Vou marcar aqui, ó, 1 centímetro. Já vou fazer aqui para a lateral, marcando uma linha curva, da mesma forma que eu fiz na parte frente. Aqui vai ser bem rente com o decote, ó. Vou subir até a altura do decote, coloco 1 centímetrozinho de margem de costura e vou trazer ele retinho até essa parte aqui da cava. Então, ele não vai fazer essa inclinação aqui essa queda de ombro, tá? Vai ser retinho mesmo. Mas primeiro eu já vou fazer aqui a marcação dessa cava, deixando 1 centímetro de margem de costura. E na lateral aqui, no finalzinho da blusa, eu também vou acrescentar aqui, ó, os 4 dedos, da mesma forma que eu fiz com a parte frente. E agora eu vou fazer a lateral. Inicio aqui, vou inclinando também para o finalzinho aqui da cava, deixando margem de costura de 1 centímetro e faço o complementozinho inclinado aqui até chegar na barra. Posso retirar, vou finalizar aqui a cava para o centímetro que eu abaixei
E aqui vou fazer em linha reta. Tudo marcado, agora é só recortar. Cortada aqui também a parte costa, frente e costas aqui, ó, certinho. Vou precisar cortar a faixinha agora. A faixa eu vou cortar aqui na largura total do tecido, aqui tá a dobra e aqui a orelha. Vou cortar uma faixinha com 12 centímetros de largura. Para fazer essa faixa do decote, eu vou medir aqui com a fita métrica e marcar com o giz. Vou marcar aqui tudo com 12 centímetros. Cortei aqui a faixinha do decote, aproveitando, já tirei aqui também uma tira com 4 centímetros de largura, também na largura do tecido, para fazer o acabamento das cavas. Aqui eu não tirei enviesado, porque eu não tenho, né, mais tecido, e esse tecido ele é muito molinho, tem até um pouquinho de elasticidade, então vai dar certo lá na cava, que também é uma cava mais reta, gente, não tem muita curvatura. Se for cava com curva, aí o ideal realmente é cortar enviesado. Agora tá tudo pronto aqui, certinho, vamos acompanhar a costura. E aqui para a costura do vestido é bem simples também. Eu já passei o acabamento de overlock aqui no centro-costa, passei nas duas partes e essa tirinha aqui que vai para o acabamento das cavas, eu dobrei ao meio e passei ferro. Já vou iniciar aqui a costura pelo centro-costa, vou deixar uma abertura aqui de 15 centímetros. E a partir desse ponto, eu vou fazendo a costura para unir aqui as duas partes das costas. Tô passando aqui com a margem de 1 centímetro, vou costurar aqui até chegar na barra. Finalizado aqui, eu já vou para a parte do acabamento aqui da abertura, ó, bem simples também. Vou dobrar aqui uma bordinha de 1 centímetro, que foi a margem de costura, e venho passando um pesponto. Vou passar aqui com a distância do pé da máquina, inicio aqui a costura e vou fazendo a dobra dessa margem e costurando aqui até passar um pouquinho do finalzinho da abertura. Chegando aqui nesse ponto eu paro, giro a peça, costuro aqui para o outro lado e vou finalizar agora com a costura reta também, em direção à parte que vai ficar a faixinha do decote. Bem simples esse acabamento, fica assim, ó, quadradinho aqui no final, é um acabamento simples, mas fica muito bom. Bem certinho aqui. Agora eu vou passar para a parte do viés aqui das cavas. Para o viés eu vou vir aqui com a tirinha dobrada ao meio, posiciono aqui nessa cava e venho passando a costura. Agora eu vou só posicionando a tirinha do viés e passando a costura até o finalzinho aqui da cava. Finalizado aqui a costura, já vou cortar tirando esse excesso, ficou dessa forma. Agora eu venho aqui e passo um pesponto rente na bordinha do viés. Sempre virando aqui, ó, em direção à margem de costura, eu vou passando o pesponto até o finalzinho aqui da cava. Finalizando esse pesponto, eu vou tirar um pouquinho desse excesso aqui, dessa sobra que tá por dentro, para quando virar aqui não correr o risco de ficar mostrando essas partezinhas internas. Vou aparando assim, ó, tirando só um pouquinho do excesso, vou fazer isso em toda a cava.
Tirado aqui a bordinha, dobro aqui o viés, ó, e venho com outro pesponto do outro lado. Esse viés ele fica com 2 costuras aqui na parte interna e só uma costura na parte de fora da peça. Finalizando aqui, ficou assim, ó, uma costura aqui na parte de fora e 2 costuras aqui por dentro. Vou fazer isso mesmo para as outras cavas. Já passei aqui o viés em todas as cavas, tudo certinho. Agora, continuando, eu vou aqui para a costura do decote, que é para formar o franzido. Eu passo sempre 2 costuras, uma bem na bordinha e outra com meio centímetro de distância. Passando aqui já a primeira costura. Venho agora com a segunda. Já finalizando aqui essa segunda costura. Tiro aqui a minha peça, vou separar aqui as 2 linhas da parte de cima. Seguro aqui, ó, a parte de baixo, né, as linhas que estão por baixo, e vou puxando e formando esse franzido. Vou fazendo esse processo até franzir assim todinho. Essa parte eu vou deixar com 12 centímetros, você deixa entre 12 e 15 centímetros, dependendo do tamanho. Se for um G, você deixa 15. Aqui, vou puxar um pouquinho mais, porque eu quero deixar com 12. Tô amarrando aqui as linhas para não sair esse franzido. Vou fazer o mesmo franzido aqui na parte costa, só que aqui para as costas eu vou deixar com 6 centímetros, mas o processo é o mesmo. Vou passando aqui as 2 costuras também, uma bem na bordinha e outra com meio centímetro de distância. Passei aqui nos 2 lados, vou puxar agora para fazer o mesmo processo do franzido. E ficou assim, ó, certinho, com 6 centímetros. Já faço isso mesmo aqui para o outro lado. Prontinho aqui, o outro lado das costas também. Agora eu venho aqui para o fechamento lateral. Vou posicionar aqui, ó, frente e costas, direito com direito. E vou iniciar a costura aqui na cava. Iniciando aqui a costura, agora eu vou alinhando esses 2 tecidos aqui na lateral, para ficar bem retinho um abaixo do outro. Vou encaixando toda a lateral e passando a costura. Vou repetir esse mesmo processo aqui para o outro lado. E aqui eu já repeti a mesma costura, agora eu vou passar lá no overlock. Já passei o acabamento, ó, lá no overlock, aqui na lateral e na barra também. Agora eu vou para a colocação da faixinha aqui do decote. Já vou iniciar marcando o centro-frente dessa parte aqui que tá com o franzido. Dobro aqui ao meio certinho e coloco um alfinete para marcar. Vou fazer a marcação também aqui na faixa, também dobrando ao meio, só que aqui eu vou fazer um pique de marcação. E esse pique eu vou posicionar aqui no alfinete. Posiciono aqui as 2 partes e coloco o alfinete prendendo. Agora eu vou costurar aqui essa partezinha do franzido junto com a faixinha. Vou alinhando bem aqui, passando a costura. Finalizando aqui, chegando no finalzinho do franzido, eu vou marcar 7 centímetros. Vou deixar uma distânciazinha aqui de 7 centímetros. Vou marcar também com alfinete. E nesse ponto aqui do alfinete, eu vou encaixar o franzido da parte costa, ou seja, eu vou encaixar a cava. Posiciono aqui certinho, vou finalizar essa primeira parte. Posiciono aqui, ó, certinho no alfinete, a parte com o franzido. E vou passar também a costura. Venho costurando aqui, alinhando bem certinho essa faixinha em cima do franzido. Finalizo com o retrocesso e aí ficou dessa forma, ó, costurei aqui a metade da frente, dei o espaço aqui de 7 centímetros e costurei o franzido das costas. Eu vou repetir isso mesmo agora para o outro lado. E aqui eu já repeti a mesma costura, ó, ficou tudo certinho.
Agora eu vou fechar aqui a faixinha, vou iniciar aqui na lateral, fazendo aqui a dobra e passando a costura. Venho passando essa costura com a margem de 1 centímetro, parando aqui no cantinho. Agora eu vou continuar alinhando bem aqui as duas partes da faixinha e passando a costura. Quem preferir pode colocar alfinetes, pode passar um alinhavo também, ó. Chegando aqui, próximo ao franzido, a gente vai começar a colocar essa parte aqui por dentro da faixinha, é só dobrar que dá certinho, ó. Vai colocando aqui por dentro e continuando aqui com a costura. Sempre tomando cuidado para não costurar prendendo essas partes que tá por dentro, né? Prender aqui a costura só na margenzinha que tá aqui o franzido. Vou continuar aqui, ó, costurando. Essa costura eu paro aqui uns 3 centímetros depois do franzido da frente. Continuando aqui a costura, venho arrumando tudo bem certinho, ó. Vou passar aqui uns 3 centímetros mais ou menos do franzidinho da frente. Vou mostrar aqui como ficou. Passou aqui uns 3 centímetros do franzido da frente. Vou puxar tudo aqui para desvirar. Como a faixa é larguinha, consegue desvirar tranquilamente, ó. Consegui aqui já desvirar. E aí ficou assim. Essa parte aqui, ó, ela fica embutida. Vai ficar aqui no final uma pequena abertura no centro-frente e a gente fecha com pontinhos à mão. Agora eu vou repetir todo esse processo aqui para o outro lado. Da mesma forma, inicio aqui fechando a faixinha também, fechando a lateral, né? E venho alinhando o tecido e passando a costura. Vou fechando aqui até chegar no mesmo ponto aqui da parte frente. É só ir arrumando aqui certinho. Esse segundo lado dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque já tá fechado o primeiro, mas dá para fazer tranquilo. Já fechei aqui, passando também, ó, os 3 centímetros. E aqui eu já tô desvirando tudo da mesma forma que eu fiz o primeiro lado. Desvirando aqui certinho, ó. Essa é a abertura que eu falei, que fica aqui no centro-frente, e a gente fecha com pontinhos à mão depois. Agora eu vou aqui para a parte da barra para finalizar. A barra eu vou fazer bem simples, vou dobrar aqui só a largurazinha do overlock e vou passar a costura. Bem simples também, vou dobrando aqui só esse overlock e passando a costura. Quem preferir pode fazer barra lenço também, mas no caso aqui eu tô passando só a dobrinha do overlock mesmo. Já finalizando aqui. E aí ficou assim, ó, a barra bem fininha, a parte de costura aqui tá pronta. Eu vou finalizar passando ferro e volto para mostrar essa peça. Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada, ó, o detalhezinho aqui das cavas. Eu não gosto de cava muito grande, gente, mas quem gostar pode deixar ela mais baixa um pouquinho. Parte costa aqui eu também não quis fazer laço, fiz só um nozinho, mas dá para fazer o laço tranquilo aí, quem gostar. E aí ficou assim a golinha aqui, certinho. Vou mostrar aqui, ó. Bem soltinho, né, no formatozinho trapézio mesmo. E esse foi o resultado. Eu amei o resultado dessa peça. Eu espero muito que vocês tenham gostado também. Para quem tiver interesse em comprar o molde dessa peça, o link de compra vai ficar fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. E se você gostou, não esquece de curtir, de compartilhar com mais pessoas. Deixe um comentário aqui abaixo me falando o que vocês acharam desse formato de conteúdo sem o molde. Que a partir disso eu vou trazer mais conteúdos como esse. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.